Bomba! Donald Trump publica documentos sigilosos que mudaram a história do Brasil completamente. Isso que eu vou apresentar para vocês agora é uma bomba histórica. Vai ter muito professorzinho de história esquerdista revoltado com esses documentos que acabam de ser publicados nos Estados Unidos. Quem poderia imaginar que uma decisão do Donald Trump de tornar público arquivos que até então eram sigilosos, trancados a 7 chaves sobre o assassinato do John F. Kennedy, isso mesmo, John F. Kennedy, que durante várias décadas muitas pessoas tentou entrar em contato, ler, divulgar, Donald Trump tornou público, a CIA está revoltada com ele, e o curioso é que nesses documentos que foram tornados públicos agora, trouxe informações muito importantes sobre o tal golpe militar do Brasil. Uma dúvida não, mas um embate que se tem muito entre direita e esquerda, a esquerda fala que essa história de comunismo no Brasil é um fantasma, é uma imaginação, que o Brasil nunca correu risco de se tornar um país comunista, que essa é uma desculpa que os militares tiveram para dar o golpe em 1964. Foi o golpe e eles precisavam de uma desculpa e a desculpa era o comunismo. Nunca houve o risco de comunismo no Brasil. Vai ficar difícil para eles repetirem isso agora, tá? Porque os documentos, eu vou mostrar apenas alguns para vocês aqui, mas esses documentos provam, sem a menor sombra de dúvida, a ligação entre pessoas no Brasil, autoridades políticas, até diplomatas, com China, Cuba e União Soviética, como que o Partido Comunista Brasileiro e os comunistas daqui eram financiados, treinados por Cuba, por China e também pela União Soviética. Cara, isso aqui vai mudar muito o livro de história. Deveria, não vai porque os professores de história não vão abrir mão disso, mas deveria. Vamos lá. Então eu separei aqui alguns documentos, eu vou mostrar só de relance e vou falar sobre cada um. Esses documentos estavam guardados às 7 chaves, era do mais alto sigilo, envolvendo as investigações da CIA sobre o JFK, o presidente dos Estados Unidos, né? Que foi assassinado com um tiro na cabeça, quando ele estava andando num carro conversível, que virou filme, isso é histórico nos Estados Unidos. Pois bem, eu vou ler para você apenas o que está nesse documento daqui, tá? Então é um documento sigiloso, de comunicação da CIA, né, Central Intelligence Agency, e aqui fala o seguinte, ó. Durante a semana de 27 de agosto, o presidente do partido Mao Tse-tung, do Partido Comunista Mao Tse-tung, e o premier Fidel Castro de Cuba, ambos ofereceram apoio material, incluindo voluntários para Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que estava liderando a luta no Brasil para assegurar a sucessão do presidente e do vice-presidente João Goulart depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Brizola não aceitou a oferta, embora tenha apreciado o apoio moral, porque ele não queria, para, entre aspas, criar um assunto internacional na crise da política brasileira. Brizola, obviamente, estava com medo de que, se a oferta fosse aceita, os Estados Unidos poderiam interferir. A oferta de ajuda de Fidel vazou para a imprensa. Isso aqui é tá? Vamos pegar isso aqui agora para você ver. Isso aqui é o seguinte. Aqui fala sobre uma investigação da CIA sobre as rádios no Brasil. E aí fala, qual que é? Aqui. Começa aqui, ó. Rio Grande, o Rio sozinho tem 7. Similar ou... Aqui, eu vou aumentar aqui que está muito pequeno. Aqui, aí pronto. Organizações similares existiam no nível nacional, tais como Sociedade de Amigos de Cuba e o Comitê Nacional contra a Intervenção em Cuba. Cuba também transmitia diariamente para o Brasil em português. Cuba transmitia para o Brasil em português. Brasil, sob Goulart, também apoiou Cuba ofereceu a Cuba, né, financiou a Cuba uma excelente base para promover frentes de grupos de Cuba, de apoio a Cuba no hemisfério inteiro. Nossa. Os constituintes, o Congresso Constituinte de um único centro da trabalhadores da América Latina, que era planejado para reposicionar ou recolocar
Moribund Confederation Latin America, a moribunda Confederação dos Trabalhadores da América Latina. É daqui que veio o partido PT, né, provavelmente. Aconteceu em Brasília no fim de janeiro. A delegação brasileira para o apoio a Cuba, Second Latin American Youth Congress, o segundo Congresso da Juventude da América Latina, aconteceu em Santiago, Chile, on 9 de março, foi liderada pelo presidente Goulart e pelo sobrinho do presidente Goulart, que trouxe uma carta do presidente warmly apoiando a conferência. Brazil was also used as a transit area for some Latin American O Brasil foi usado como área de trânsito para alguns subversivos da América Latina, retornando para os seus países depois de ter recebido treinamento em Cuba. E aí continua. No final de abril, os dissidentes do Partido Comunista do Brasil, que seguiram o Partido Comunista Dissidente do Brasil, que seguiu uma linha pró-China, have directed two Cuban trainee leaders, foi anunciada por ter direcionado a 2 líderes que haviam sido treinados em Cuba para começar operações paramilitares em São Paulo e Goiás. Eles foram treinados e eles vieram para São Paulo e Goiás para começar operações paramilitares. Communist Party Brazilian, aqui é o Partido Comunista Brasileiro. Membros do Partido Comunista Brasileiro tinham sido encorajados pelos seus camaradas em Cuba. Muitos têm sido treinados em Cuba, mas not known to have given them direct, mas não se sabe se Havana deu a eles direto apoio. E continua. Brasil. Antes da queda do presidente Goulart, Cuba foi engajada em uma atividade subversiva, em um esforço de atividade subversiva no Brasil, provendo fundos, treinamento de guerrilha e apoio de propaganda para comunistas e grupos de apoio a comunistas, operando primariamente através da embaixada no Rio de Janeiro. A Havana colaborou proximamente com Francisco Július Peasants Leagues, Liga dos Camponeses, no Nordeste do Brasil, e com Leonel Brizola, Goulart violentamente anti-americano, cunhado. O ex-embaixador cubano privadamente descreveu Brizola como sendo um dos melhores prospectos para começar uma revolução estilo Castro no Brasil. O embaixador aparentava estar favorecendo ele sobre Júlio desde no final de 1993 até a queda, né, em abril. Aqui eu peguei só 3 documentos da CIA. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Aqui o Mário Naufal, né, que escreveu isso aqui, ó. Cadê a tradução? Aqui que ele colocou. CIA usou maleta diplomática brasileira para transferir inteligência para Cuba. No final de 1962, agentes do campo da CIA descobriram uma rota de correio segura entre Miami e Havana usando o sistema de mala diplomática do Consulado Brasileiro. Agentes estavam investigando contatos cubanos em Miami e Nova York, rastreando indivíduos com ligações com operações dentro de Cuba. A mala transferida mensalmente entre o Consulado Brasileiro em Miami e a Embaixada em Havana tornou-se um canal secreto para o envio de cartas e materiais de inteligência para Cuba, protegido por proteções diplomáticas. E aqui o Leonardo Dias fez um resumo. Só para vocês entenderem a gravidade disso aqui, tá? O que a esquerda fala? Não houve a menor possibilidade de comunistas terem influenciado no Brasil, nem nada disso, pois a CIA estava de olho e a CIA tem vários relatórios sigilosos mostrando que a China, Cuba e a União Soviética interferiam diretamente e treinavam pessoas aqui dentro do Brasil para fazer uma revolução estilo Fidel Castro, estilo Che Guevara, que é sair matando seus opositores. Inclusive treinaram em São Paulo e em Goiás, aqui no meu estado. Vocês entenderam que o golpe de 1964 agora, está cada vez mais claro, foi na verdade o contragolpe